Olá, bem-vinda ao HNTTV Entrevista. Eu sou Camila Ribeiro e hoje a nossa conversa é sobre a reforma tributária e as mudanças que esse novo sistema econômico vai trazer ao nosso país. A reforma ela começa a ser implementada a partir do ano que vem, 2026, e termina em 2033. E é com a advogada Emília Vilela que a gente conversa sobre isso. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso estúdio. É um prazer para a gente tê-la aqui. Muito obrigada, eu quero agradecer esse espaço muito especial aberto pelo Hiper Notícias. Fico muito agradecida pela oportunidade, acho que o momento de conversar e discutir, trazer esse assunto à tona é agora, porque a implementação da reforma tributária está aí, né, 2026 está chegando, está batendo na porta e muita coisa vai precisar ser reestruturada, muita coisa vai precisar ser implementada para fins aí de acompanhar e efetivamente seguir o que a nova legislação tributária vai dispor sobre o recolhimento desses tributos, especialmente no segmento do agronegócio. Doutora, uma das suas especializações é no agronegócio. E eu já quero que a senhora responda para a gente quais são as principais mudanças que a reforma traz para o agro. Certo, é importante a gente saber que o agronegócio é um segmento da economia que sustenta em pelo menos um quarto aí da questão econômica do país, né? Ele representa um quarto do PIB nacional. Então, é um segmento econômico do Brasil que merece realmente atenção, merece um cuidado específico. E nesse sentido, a reforma tributária vem trazendo tratamentos diferenciados para os produtores rurais que desenvolvem essa atividade rural, mas traz, sim, preocupações, alguns desafios, alguns possíveis riscos que os produtores rurais vão precisar estar atentos, porque realmente o cenário tributário que hoje vigora vai sofrer uma alteração assim, significativa. Hoje, o produtor rural se preocupa no aspecto tributário em recolher imposto de renda, Fundo Rural e o ITR. Então, são esses três tributos aí, né? Três questões tributárias que hoje o produtor rural, pessoa física, se preocupa. Com a implementação da reforma tributária, nós vamos ter aí a criação de dois impostos, além do imposto seletivo, que é o IBS, é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. E dentro desses impostos vão estar incluídos o PIS, o COFINS, o IPI, o ISS, o ICMS, que são tributos que hoje o produtor rural não se preocupa, mas com a reforma tributária eles já vão estar implementados, eles já vão estar englobados ali no IBS. Eles foram diluídos, né? Foram incorporados, né? Eles foram diluídos aí pelo Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS. Então, o produtor rural ele já vai sofrer o impacto inicial sofrendo essa tributação, né? E aí o diferencial que se propõe para o produtor rural são em algumas situações específicas em que a alíquota vai ser zero ou que vai ter uma redução aí de 60% dessa alíquota, então ele vai recolher em torno de 40% de 27 a 27,5%, que é o que está se prevendo aí a título de alíquota do IBS. Então, esse é o principal impacto. Então, o que antes eu não me preocupava, produtor rural, a partir de 2026, é claro que essa transição, né, essa implementação vai se dar de forma gradativa, começa ano que vem até 1%, e aí ele vai ter uma implementação definitiva até 2033. Mas é aquela história, com o que eu não me preocupava antes, eu passarei a me preocupar a partir do ano que vem, que é o imposto do IBS, do CBS, na atividade rural. E aí o diferencial está aí, o que vai ser a alíquota zero e o que vai ter uma redução de 60%. Hoje o agro ele tem alguns benefícios, né, com relação a declarações, a parte de tributação. O que muda nisso? Com o que o produtor rural ele precisa se preocupar e até que tipo de profissional ele deve ter ao seu lado nesse momento? É um advogado? É um contador? O que é recomendado para que ele contrate para fazer essa mudança nos seus negócios? Qual é o cenário que se instala para o produtor rural a partir de 2026 e que ele vai precisar estar atento, né? Como eu disse há pouco, vão haver situações, produtos, momentos dessa atividade em que a alíquota dessa tributação vai ser zero
e vai ter momentos dessa operação que a gente vai ter uma redução de 60% dessa alíquota de recolhimento de tributo. Então, o produtor rural vai ter que estar cercado de profissionais, vai ter que ter um controle da sua gestão, dos seus documentos fiscais, dos seus documentos contábeis, para saber quando é que ele vai estar envolvendo na operação produtos de cesta básica, e os produtos de cesta básica são os que terão alíquota zero, carne, feijão, arroz, dentre outros que está ali no rol taxativo da Lei Complementar 214. E quando é que eu vou ter a redução de 60%, quando eu estou falando de comercialização de produtos agropecuários, de extrativismo vegetal, dentre outros também ali regulado na Lei Complementar 214. Então, esse produtor rural vai ter essa diferenciação e ele vai ter que estar muito atento de quando é que ele vai ter o benefício da alíquota zero e quando é que ele vai ter o benefício da redução de 60%. Por isso, ele vai ter que ter uma gestão mais organizada, profissionais mais especializados no aspecto aí de contador, jurídico, economista, o pessoal do financeiro. Esse pessoal vai ter que estar muito atento e preparado para que esse produtor rural não deixe de recolher o tributo que efetivamente ele tem a obrigação de recolher e lá no futuro seja autuado, ou ele recolha tributo sem ter a necessidade de recolher. Doutora, a promessa de simplificação, mas na prática... A promessa dessa reforma tributária, de fato, é de simplificar, é de trazer uma maior dinamização, é de trazer o princípio da não cumulatividade tributária. Isso, de um modo geral, pode até ser que se estabeleça, né, que fique realmente essa impressão. Mas como vai haver essa mudança significativa aí na operação do segmento do agronegócio, essa intenção realmente fica a desejar, fica realmente em segundo plano, porque as obrigações tributárias principais e acessórias vão bater na porta do produtor rural. Principalmente aqui em Mato Grosso, o agro ele sempre teve muitos incentivos. Esse protagonismo ele se mantém ou vai haver uma perda dessa competitividade? Vai ter uma preocupação grande na perda de competitividade para aquele produtor rural que tem um faturamento até 3,6 milhões, porque esse produtor rural, pessoa física, que tem um faturamento anual até 3,6 milhões, ele é facultativo, optativo, né? Ele pode fazer opção em ser ou não contribuinte do IBS e do CBS. Bom, de uma forma assim rasa e rápida, pode ser vantajoso não ser contribuinte, né, do IBS ou do CBS se eu sou um produtor rural que tem um faturamento que chega até 3,6 milhões. Porém, ele vai ter uma dificuldade grande de comercializar o seu produto, por exemplo, para cooperativas, para outros stakeholders que envolve essa cadeia aí do agronegócio, porque esses outros stakeholders vão ter a obrigação tributária e talvez não terão o crédito que essas operações podem gerar, tá, no aspecto tributário. Então, isso pode fazer com que esses produtores rurais de menor potencial, pequenos produtores rurais, percam aí a competitividade da sua atividade. Com a reforma, a gente tem o fim dos créditos presumidos. E quais são os riscos financeiros para o setor? É justamente esse, perda de competitividade. Então, se eu perco, né, o benefício, né, do crédito, de compensação de crédito, vai forçar com que esses pequenos produtores rurais, que têm aí um faturamento pequeno, a serem optantes da tributação do IBS e do CBS para poder se manter no mercado. Por quê? Porque as cooperativas vão ver, né, os outros stakeholders aí vão ver que talvez vai valer mais a pena operacionalizar, comercializar com produtores que são regulares, que são contribuintes regulares, por conta do crédito. Vai pagar mais caro. Em resumo, é isso. Não vai pagar mais caro, mas vai passar a pagar, né? Então, o que antes eu não me preocupava, eu vou passar a me preocupar. Por que eu não vou pagar mais caro? Porque eu ainda continuo tendo os benefícios de alíquota zero para algumas situações, para alguns produtos, e a redução de até 60%. Essa vai estar aí a grande diferença para outros segmentos da economia. Tá? Então, assim, vai pagar mais caro frente a outros segmentos? Não. Ele vai passar a se preocupar
a organizar seus documentos fiscais e contábeis para ser beneficiário dessas alíquotas zero e dessa redução de até 60%. Doutora, quando a gente fala em isenção, a senhora mencionou alguns alimentos, carne, arroz, mas e a soja? Que é o nosso principal commodity aqui em Mato Grosso. O soja, ele entra na redução de 60% da carga tributária, porque ele é um produto agropecuário. Então, ele está listado ali na Lei Complementar 214 como hipótese de redução dessa alíquota em até 60%. Então, ainda vai ter ali esse benefício, né, esse certo equilíbrio aí na operação tributária. E a questão de estruturas familiares, aqui a gente tem a agricultura familiar muito forte no nosso estado. Como que elas serão afetadas? Certamente, elas vão entrar nesse quadro de pequenos produtores cujo faturamento não chega a 3,6 milhões no ano. Então, eles vão ser optantes, né, por serem contribuintes regulares do IBS e do CBS. Não optando aí pela tributação do IBS e do CBS, eles ficam na simplificação tributária que existe hoje, do Simples, do livro caixa, enfim, toda a desburocratização que existe hoje para esses pequenos produtores rurais vão se manter, porque eles vão ser optantes, né, desse novo sistema tributário. E a gente estava conversando nos bastidores sobre a questão da pessoa física e da pessoa jurídica. Há um risco de ter uma mudança do perfil? Bastante. Esse é um dos outros pontos de preocupação que a reforma tributária está trazendo para o produtor rural. Porque hoje a dinâmica, né, da atividade do agronegócio, em razão dos benefícios fiscais, das isenções que existem, acaba que o produtor rural desenvolve toda essa operação rural na pessoa física do produtor rural, até para se valer desses benefícios e isenções aí tributárias, com relação a ICMS, ao PIS, ao COFINS. E como esses tributos todos vão passar a ser encaixotados lá no IBS e o IBS e o CBS vai se aplicar à atividade do agro, vai acabar forçando que esses produtores rurais passem a exercer a sua atividade na condição de pessoa jurídica, porque daí realmente o acompanhamento disso é diferente para a pessoa física. Até porque na pessoa física a gente tem o imposto de renda, que também vai sofrer uma alteração tributária enorme aí a partir de 2026, que é a taxação, né, das grandes fortunas. Então vai ter um aumento aí de 10% para aqueles que tiverem aí 50 mil de faturamento mensal ou atinja um limite maior aí durante o ano. Então tudo isso está fazendo com que o produtor rural reveja o formato da sua operação na condição de pessoa física e transite lá para a pessoa jurídica. Doutora, e a gente tem uma transição lenta. A gente começa em 2026 e termina em 2033. Em que momento o produtor ele precisa começar a implementar, na verdade, a se adaptar a essa nova modalidade de tributação? A gente vem orientando os nossos clientes, né, e todos que nos questionam nesse sentido aí do segmento do agronegócio, que a necessidade da adaptação, a necessidade da qualificação, do aprendizado, do entendimento profundo dessa reforma tributária, ela precisa ser para agora, né? O mais rápido possível. Então, o produtor rural precisa se cercar de profissionais que estejam atentos a essa reforma tributária. Então, os contadores, os economistas, os financeiros, todo esse pessoal aí que auxilia o produtor rural no aspecto financeiro da atividade precisam estar atentos a essa reforma tributária. A gente vai precisar de um controle maior dos documentos fiscais, contábeis, precisa de uma gestão mais organizada para se ter realmente esse controle, né, bastante claro nas mãos e esse recolhimento tributário seja de forma regular. Então, essa adaptação, ela precisa ser o mais rápido possível. A gente sabe que toda mudança ela gera um certo estranhamento no começo, né? Mas nem tudo é negativo, ou é? Existe algum ponto que vai ser vantajoso para os pecuaristas, para os produtores rurais? O grande ponto de vantagem que a gente vem defendendo em tudo isso é justamente a organização empresarial nessas atividades.
Então, aquilo que operava muito no informalismo, aquilo que operava muito na pessoa física, a gente tinha uma gestão, né, muitas gestões rudimentares sobre o controle de um fundador, né, paternal, né? Então, o produtor rural vem de uma cultura de centralização de gestão. E a reforma tributária, ela vai provocar essa mudança na forma de operação dessa atividade. Ela vai trazer mais profissionalismo, ela vai trazer mais organização, ela vai exigir mais transparência nesses documentos. Então, isso tudo são pilares de uma atividade empresarial rural próspera, de uma atividade empresarial rural segura, de uma atividade empresarial rural sustentável ao longo do tempo. Então, a reforma tributária vai trazer riscos, vai trazer desafios, vai trazer desconforto, vai gerar preocupação, mas ela vai trazer aí a médio e longo prazo uma atividade empresarial rural sustentável. Doutora, e a gente tem um termo que se popularizou com a reforma, que é o cashback. Isso caiu na moda de forma assim que o comércio, o varejo, ele se apoderou desse termo e está praticando o cashback em larga escala. Uhum. Ele existe para os consumidores, também existe para o pecuarista, para o produtor rural, e como que essa devolução de crédito ela vai contribuir para o fluxo dos caixas? Exatamente. Aí está o grande desafio, tá? Dessa reforma tributária. Porque a gente não sabe, há uma insegurança jurídica, há uma insegurança procedimental de como é que isso realmente vai se implementar na prática, né? Porque a gente vai recolher, o recolhimento ele é na fonte, né? Então já na minha nota fiscal, quando eu emito, eu já vou estar lá, vai ter lá o destaque do tributo e não se sabe ainda, não está regulamentado ainda como vai ser esse retorno, esse crédito, né? Então, é um dos grandes desafios aí que a reforma tributária está trazendo. Então, vai acontecer? Está previsto que sim. Como é que vai acontecer? Vai ser rápido? Vai ter um controle com afinco disso? Não sabemos. Doutora, e com relação à transição, eu acredito que a senhora já esteja lidando com alguns clientes que são mais preocupados e já estão adiantando esse processo. Quais são os principais erros que podem acontecer nesse momento inicial? O principal erro que eu venho trazendo aí nas minhas conversas sobre isso é o produtor rural não abrir seus olhos ou não abrir a sua gestão para essa adaptação. Isso, nesse momento, tem gerado bastante desconforto, porque tem exigido que esses produtores rurais busquem profissionais especializados que estejam atentos a essa reforma. E isso também custa, né? Profissionais capacitados, profissionais que estejam aí estudando, enfim, ou seja, de alta qualidade, tem um custo adicional para esse produtor rural que tinha uma gestão mais rudimentar, que tinha uma gestão mais centralizada nas mãos, então tem gerado bastante desconforto e não olhar para isso, não abrir a sua gestão para essa adaptação o quanto antes é um grande erro. E para a gente caminhando para o final, para quem ainda quer dar os primeiros passos em 2025 e começar em 2026 já com um certo panorama, quais passos que eles precisam dar para começar a se adequar à reforma e também que a senhora deixe uma forma que esses produtores possam consultá-la caso queiram contratar o seu trabalho. Primeiro passo aí que a gente também vem apontando produtor rural é revisar, né, os seus documentos, a forma de como esses documentos estão sendo gerados, revisar os seus contratos, né? Então, os contratos de arrendamento que serão altamente impactados também com a reforma tributária. Então, contratos de arrendamento, contratos de parceria, contratos de comodato, em que operações esses contratos estão inseridos, porque a gente sabe que nem sempre um contrato de parceria realmente é uma operação na prática de parceria que se estabelece, via de regra é uma relação de arrendamento.
Então, organizar isso, esse é o primeiro passo, né? Sentar na mesa com o seu jurídico, sentar na mesa com o seu contador, olhar esses documentos jurídicos de contratos, documentos fiscais, para já começar a separar, a organizar, para se adaptar à nova legislação tributária. E como que as pessoas que desejam contratar a sua consultoria podem chegar até a senhora? Fiquem à vontade, mais do que prestar qualquer serviço, nós lá do escritório Oliveira Castro Advogados, eu em especial, os meus sócios Bruno Oliveira Castro, Luiz Castro, a gente tem na veia aí uma intenção de educacional, de orientação, de explicação mesmo para todas as pessoas que nos procuram. Então fiquem à vontade para nos questionar, para nos procurar. Tem o meu Instagram, vai ficar disponível aqui nessa nossa entrevista, podem entrar em contato comigo, no Instagram do escritório também, que é Oliveira Castro Advogados. Então a gente está de portas abertas, né, para poder receber e poder assessorar com informações de qualidade, com informações de confiança acerca desse novo cenário tributário aí que vai acontecer. Só uma última pergunta, enquanto a senhora estava falando, surgiu aqui na minha cabeça, com relação a terras, propriedade. A gente tem aí diversos exemplos de áreas de plantio que tem uma história bastante complicada, e a reforma ela também vai ter uma tributação específica no momento ali de declarar. Isso também interfere na atividade do pecuarista, do produtor? Interfere. No aspecto aí de propriedade, a grande interferência que a gente vai sofrer, né, a grande alteração que a gente vai sofrer, é especialmente no momento de transferência dessa propriedade para a próxima geração. A gente fala aí do planejamento sucessório. E por quê? Porque o ITCMD vai sofrer uma reforma no sentido de, na sua base de cálculo. Então, hoje, para a gente poder fazer a transferência desse patrimônio, dessa terra, para uma pessoa jurídica, por exemplo, que geralmente os produtores rurais procuram o Instituto da Holding para poder fazer esse planejamento sucessório, essa base de cálculo é o valor contábil, ou seja, é aquele valor que é declarado lá no imposto de renda do produtor rural. Geralmente é um valor baixo, é um valor pequeno. Esse era a base de cálculo do ITCMD quando a gente fazia a transferência desses bens para as holdings. Com a alteração tributária, essa base de cálculo, ao invés de ser o valor contábil declarado, vai ser o valor de mercado. Então vejam, a discrepância que vai ser essa base de cálculo de incidência do ITCMD. Então isso vai interferir assim sobremaneira no planejamento patrimonial e sucessório com relação a essas propriedades rurais. Tá igual conversa de família, a gente se despede, mas não vai embora, né? Mas, doutora, só mais uma pergunta, agora é sério mesmo. Qual que é o seu sentimento com relação a essa reforma? Como que vai ser para Mato Grosso e para o país? A gente tem uma máxima do nosso governador que Mato Grosso vai ser super perdedor, né? Ali no cálculo final da reforma. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que vão ser momentos assim de muitos desafios, né? Porque vai exigir muito controle e muita organização. Mas em tudo dando certo, porque essa reforma tributária ela vem sendo replicada de outros cenários internacionais. Estados Unidos, né, outros países têm esse modelo tributário que o Brasil está pretendendo implementar a partir do ano que vem. Lá funciona, em outros cenários econômicos funciona. Aqui também pode funcionar. E aí vai depender de todos os agentes envolvidos, né? Governo, as pessoas físicas, os cidadãos, produtores rurais, os segmentos econômicos aí de comércio, de varejo, indústria, agronegócio. Então, todo mundo precisa estar realmente atento e engajado para que a reforma tributária realmente mostre a que veio, que foi simplificar o sistema tributário, que é dar mais transparência, que é dar mais confiança, que é observar e dar atenção ao princípio da não cumulatividade tributária. Então, tudo isso realmente pode acontecer desde que todos os envolvidos realmente
se engajem no bom funcionamento do cenário tributário que vai se instaurar. Então, o meu sentimento é que o Brasil pode realmente avançar nesse sentido, tem uma oportunidade boa de avançar nesse sentido, mas que muitos desafios vão acontecer para que isso aconteça. Bom, foguete não tem ré, né? E essa mudança também não tem volta, só uma segunda reforma. A esperança, o pensamento positivo, as boas energias e boas expectativas é o que nos resta. A organização das atividades empresariais, a gestão profissionalizada é o caminho para que essa adaptação seja menos traumática, né? Vamos dizer assim. Tá certo, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Obrigada também a você que nos acompanhou até o fim dessa conversa. Continue por dentro de tudo que acontece em Mato Grosso, no país, em hnt.com.br. Se ainda não está inscrito, se inscreva aqui no HNT TV e não deixe de acionar o sininho para receber as atualizações em tempo real. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!